Muito bem, amigo assinante, hoje, segunda-feira, cá estamos nós de volta com o Boletim de Esportes pela Terceira Via TV. Campos, Macaé e Rio das Ostras, a melhor imagem também em HD. E vamos destacar, Botafogo mais firme do que nunca na liderança do estadual. Fluminense vence o Resende no final do jogo, mas volta ao G4. Volta Redonda só empata na região dos Lagos, mas se mantém também entre os 4 primeiros. Vasco derrota o Bangu com gols de zagueiros. Madureira foi o único que goleou na rodada, 4-0 no Nova Iguaçu. Presidente do Americano garante que está tudo acertado para que os jogos do seu clube sejam no Arizão. Conselho Deliberativo do Goita se reúne esta noite na Rua do Gás. Muita coisa pode acontecer. Agora, no seu Boletim de Esportes da Terceira Via TV. 13 gols foram marcados nos jogos válidos pela 7ª rodada do Campeonato Estadual no último fim de semana. No sábado, em São Januário, o Vasco da Gama derrotou o Bangu por 2-0, com um gol em cada tempo. O primeiro gol foi marcado pelo zagueiro Rodrigo de cabeça aos 27 minutos, subindo bem entre os zagueiros do Bangu. No segundo tempo, outro zagueiro marcou aos 23 minutos. Luan, em bela cabeçada, deu números definitivos ao marcador. João Batista Arruda foi o árbitro e 12.160 torcedores pagaram ingresso, com renda de R$ 260.815. Próximo jogo do Vasco vai ser domingo, com bom sucesso, enquanto o Bangu terá por adversário o Boa Vista. Nenhum dos dois jogos tem ainda o seu local definido. No estádio Aniceto Moscoso, na rua Conselheiro Galvão, o Madureira foi o autor da única goleada da rodada. Fez 4-0 no Nova Iguaçu e ainda não venceu no campeonato. Logo aos 3 minutos de jogo, Tricolor Suburbano abriu a contagem com Rodrigo Pinho. 5 minutos depois, ou seja, aos 8, chegava aos 2-0 com Thiago Galhardo. Ainda no primeiro tempo, em cruzamento de Felipe Formiga, Rodrigo Pinho fez o terceiro gol. E o time da casa continuava sufocando. No segundo tempo, o Madureira passou a administrar a vantagem. Mas aos 40 minutos, numa nova jogada de Felipe Formiga, a bola foi tocada para Thiago Galhardo, que mandou para o gol. Mas o goleiro fez defesa parcial. Na sobra, Camacho completou para a rede. Renda da partida, apenas R$ 6.600, com 540 pagantes. Ainda no sábado, jogando em Friburgo, o Macaé voltou a vencer e com a mesma dificuldade mostrada nos jogos anteriores. Time praiano derrotou o Tigres por 1-0, gol de Giancarlo, cobrando pênalti aos 19 minutos do segundo tempo. Simone Xavier de Paula dirigiu a partida realizada na Serra. Em Volta Redonda, o Barra Mansa e Cabo Friense empataram em 2-2. Marcinho e Marco Antônio fizeram os gols do tricolor de Cabo Frio, enquanto Jardel Contra e Vitinho marcaram para o time do sul do estado. As duas equipes, melhor dizendo, realizam péssimas campanhas. Mais 4 jogos deram sequência à 7ª rodada na tarde e noite de ontem. No principal deles, o Clássico, que comemorou 450 anos da cidade do Rio de Janeiro. No Maracanã, o Botafogo derrotou o Flamengo por 1-0. O jogo foi ruim no primeiro tempo, com o rubro-negro um pouco melhor. No segundo tempo, as duas equipes criaram várias situações de gol, mexendo com as quase 50 mil pessoas presentes ao estádio. Foram 49.833 espectadores e a renda maior do ano em jogos pelo Brasil somou R$ 2.199.865. Péricles Bassols foi o árbitro e o único gol do jogo foi marcado por Thomas Bastos. Chutando de fora da área, a bola tocou na trave, bateu no goleiro Paulo Vitor e ganhou o fundo da rede. Antes, melhor no segundo tempo, Botafogo mandou 2 bolas na trave adversária. Próximo jogo do Flamengo será com o Friburguense no estádio Newton Santos,
sábado, às 4 horas da tarde. Já o Botafogo fará o clássico com o Fluminense domingo no Maracanã. 2 jogos realizados na tarde de domingo terminaram sem gols. Friburguense e Bom Sucesso no Eduardo Guinle, em Friburgo, e Boa Vista e Volta Redonda, em Bacaxá. Neste jogo, a torcida do Boa Vista tentou agredir dirigentes e jogadores após a partida, cobrando resultados, já que o time ainda não venceu e está na zona do rebaixamento. No último jogo de domingo, o Fluminense penou para vencer o Resende no estádio Silvio de Oliveira, em Volta Redonda. O time do Sul Fluminense exerceu forte marcação e, em alguns momentos, chegou a ser até superior ao tricolor carioca. Já nos últimos 15 minutos, poucos torcedores gritavam para que o técnico Cristóvão Borges colocasse Walter em campo. O técnico atendeu e, aos 42 minutos, Walter foi lançado pelo setor direito e, na falha do marcador, cruzou o rasteiro para o Wellington Silva empurrar para a rede. Resultado, Fluminense 1-0. Agora acreditem, o Fluminense no G4 e somente, jogo do Fluminense, 1.093 torcedores pagaram ingresso para assistir o jogo em Volta Redonda. A renda somou R$ 28.980. Patrício Wallace Correia foi o árbitro do jogo. Principais jogos pelo Campeonato Paulista: São Paulo e Rio Claro 0-0, Santos 4, Linense 2, com 2 gols de Robinho, e Corinthians 3, Mojimirim 0, com direito a golaço de Jadson, batendo com efeito no ângulo de fora da área, foi um golaço. E no sábado, a lutadora Ronda Rousey não teve dificuldade para derrotar a desafiante Cat Zingano, né, com apenas 14 segundos. Eu disse segundos de luta. Cat, como pouca gente sabe, é viúva do brasileiro Maurício Zingano, que se suicidou no começo do ano passado. No segundo e no terceiro blocos, nós vamos hoje conversar, inclusive, estaremos com Fernando Antônio, falando sobre a nota oficial divulgada pelo presidente do Americano ontem à noite, o Luciano Viana, dando conta do acerto feito com o ex-deputado e com o ex-presidente do Goitacás, Robson Barreto, né? A coisa, me parece que se resolveu, as duas equipes disputam o estadual, vão disputar, mas o Goitacás hoje à noite tem uma reunião importante do seu Conselho Deliberativo. O presidente do Conselho, Márcio Danilo, convocou essa reunião para as 19h30 e muita coisa pode acontecer, inclusive, eu acredito, algumas renúncias. Tomara que não, mas vamos aguardar. Daqui a pouco a gente volta, hein? Pai Bola!